estamos observando essa planta totalmente desprovida de folhas, quando outras plantas ao redor totalmente enfolhadas. E nós vamos chegando até o tronco, ver em que condições essa planta, que é um umbuzeiro, nasceu aqui na brecha da pedra. Primeiro, foi preciso que nessa brecha de pedra existisse algum solo, porque a pedra em si, o lajedo, é desprovido de solo e de água. E se existiu o solo aí para que a planta que foi aí lançada germinasse, também existia água armazenada nesse solo para que a planta crescesse, se desenvolvesse, como aconteceu também com esse cacto que está aí. Mas chega num ponto em que a quantidade de solo que tem aí na brecha da pedra é insuficiente para alimentar a planta, uma planta desse porte, desse umbuzeiro. Aí mesmo chovendo normalmente, como acontece aqui, primeiro que não tem solo, que é o quarto elemento da natureza, que, como a gente disse, existiu, mas não no volume suficiente para alimentar uma planta dessa. E depois, pelo fato de não ter solo, não vai ter condições de armazenar água da chuva para que a planta continue vivendo, porque é uma planta de vida longa. A gente vê que ela está morrendo, mas morrendo porque não está recebendo favoravelmente alguns dos elementos da natureza e suas variações atmosféricas. Embora a pedra seja impermeável e toda a água da chuva precipitada nessa pedra, na superfície da pedra, escorra por gravidade para o tronco da planta, não tem o solo para armazenar, e a planta não tem capacidade de armazenar água no seu corpo. A gente sabe que o umbuzeiro é uma das plantas que mais armazena água em suas raízes, mas não tem como ela armazenar essa água, porque não dá tempo. Daria tempo se fosse para um solo, um grande volume de solo, onde a água ficasse, permanecesse, dando tempo para que a planta, durante a sua atividade biológica, pudesse captar e armazenar essa água em suas raízes, como é o caso do umbuzeiro. E nós vamos caminhar mais uns passos aqui na direção de outro umbuzeiro para a gente descobrir se a situação do outro umbuzeiro é semelhante a essa, desse que nós vimos aqui, que não tinha água nem solo suficiente para captar e armazenar no corpo e viver. Nós estamos caminhando nessas plantas rasteiras, com 60 ou 70 centímetros de altura, bastante densa, com grande variedade. E a gente não viu sequer um elemento da fauna. Ou seja, até inseto está difícil de viver aqui. E se a gente disser que há 60 dias todas essas plantas eram uma densidade extraordinária de plantas enfolhadas. E agora nós chegamos aqui e não vemos nem formiga. Ali na frente tem algum gado que já está procurando a sombra. Não está nem se preocupando em comer porque ainda está gordo. Embora esse pasto nessa situação não ofereça condições para que a planta
digo, o animal se alimente satisfatoriamente. Porque são plantas que muitas vezes não fazem parte do menu do gado bovino. Mais um buzeiro, não é totalmente desfolhado, tem algumas folhas, o que nos indica que nesse ano de 2022 já esteve enfolhado, já que o tronco está livre para armazenar água da chuva no solo. Um solo que existe aí há muitos anos, que o homem não conseguiu eliminar com sua agricultura, porque o próprio umbuzeiro ia soltando suas folhas por caducidade no tempo certo, e essas folhas voltam ao solo, trazendo para o solo os nutrientes minerais e outros elementos, matéria orgânica, que a planta utilizou para viver. E mais à frente a gente vê outros umbuzeiros, parece até que é uma fila, como se tivesse sido uma cerca que o homem plantou. Na realidade, o umbuzeiro permite fazer o transplante. Pega um galho verde, corta um galho verde e enterra no chão no tempo das chuvas, com solo úmido. E o umbuzeiro vai se desenvolvendo. É uma planta resistente à seca, como a gente disse. Pode chover um quarto do que normalmente chove aqui e o umbuzeiro continua botando folhas na época. E pode até se reproduzir, produzir umbu, e tá aí o resultado. Então, o homem trabalhou favorável, porque de certa forma isso tudo aqui foi desmatado para os campos de lavoura e pastagem do gado durante dezenas de anos, e de repente ele usou um umbuzeiro, que é uma fruta silvestre de grande aceitação em todo o mundo, para fazer a cerca viva. Está aí o arame e os galhos do umbuzeiro que eles enterraram no chão aqui como transplante, pegou, virando cerca viva. Então isso aqui vai durar o tempo todinho sem morrer, porque existe o solo, que a gente viu no primeiro umbuzeiro, nesse vídeo, que não tinha o solo, era na pedra. Aqui tem um solo favorável. Tem água da chuva, que o umbuzeiro não é muito exigente, porque armazena muita água nas suas raízes, capta a água das chuvas durante o período das chuvas e fica água armazenada para suprir as suas necessidades de água no restante do tempo, no verão seco. Então o homem foi inteligente ao criar essa cerca verde usando o umbuzeiro, que é uma planta nativa de cerrado, principalmente no cerrado do Nordeste, e tem essa capacidade de viver com pouca chuva. Talvez seja uma das poucas plantas que tem essa capacidade dentro do cerrado brasileiro, porque, como a gente disse, ela tem essa característica de armazenar água, muita água da chuva nas suas raízes.